Tá, gente? Vou compartilhar a tela inteira, né? É melhor. Vocês podem, por gentileza, só confirmar se vocês estão vendo a minha tela? Tá sim, professor. Show, obrigado, Vinícius. Então, eu não vou ver vocês e nem vou ver o chat, porque, infelizmente, o formato de apresentação que eu estou utilizando, ele não me permite ver as duas coisas sincronizadamente. Então, se vocês quiserem fazer qualquer questionamento, eu vou precisar que vocês abram o microfone para falar qualquer coisa, ou se alguém escrever lá no chat, né, e eu não estiver vendo, por gentileza, quem tiver condição de falar no microfone aí, só me avisa que aí eu saio da tela geral aqui e abro para falar para ver o que vocês escreveram. Aí assim eu consigo deixar a tela o material em tela cheia, né, assim para vocês. Bom, o conteúdo da disciplina está organizado para começar a falar do basicão, né, para vocês, nessa vamos assim, primeira unidade, e na segunda unidade a gente vai entrar nas questões mais de aplicação, de testes, enfim, de organização de treino. E aí, falando da parte básica, né, é inquestionável, e muito importante que esteja muito claro para vocês os aspectos relacionados aos princípios básicos, né? Então, acho que existem muitas literaturas por aí que podem complementar isso que eu vou trazer aqui, tá? Então, vocês talvez tenham familiaridade com outros princípios, mas da literatura que eu considerei que esses aqui seriam os mais relevantes, vamos dizer assim. Então, só para ficar claro, e aí se vocês quiserem complementar, professor, eu vi um princípio tal, né, esse também me parece interessante, vocês podem ficar à vontade. Deixa eu abrir outro computador aqui, acho que eu vou conseguir ver vocês enquanto eu falo. Professor, eu posso pedir uma coisa? Tem como você disponibilizar os seus slides também no Cigar, além das aulas gravadas? Claro, eu não vejo problema não. Eu só não vou conseguir, eu não vou fazer com essa aqui agora para não perder o tempo, mas eu vou fazer isso para as próximas, aí facilita vocês acompanharem também, né? Porque eu gosto também, às vezes eu tenho no tablet, eu gosto de ficar fazendo anotação. Show. Compreendo e acho legal essa estratégia também. Então, dos princípios básicos, né, a gente tem alguns, né, que são, como eu citei para vocês, que eu vou abordar aqui no nosso bate-papo. Dentre eles, né, eu coloquei aqui a sobrecarga, a especificidade, a individualização, adaptação, progressão e a manutenção. Então, por que é tão importante começar pelos princípios, né? Então, queria até saber de vocês aí, por que é importante saber desses princípios? Alguém tem alguma sugestão, assim, ou uma opinião formada a respeito de por que é importante pensar nos princípios, treinamento antes de começar a pensar na prescrição em si? Já que vocês estão aí, eu vou aproveitar vocês. E aí, gente? Para que serve o princípio básico? Alguém? É o alicerce, né? Para todos os outros. Precisa saber o começo, né? Para poder entender as outras partes. Show de bola. É uma base boa, né? Mas por que o princípio é uma base?
por que o princípio, né, esses princípios, por que a sobrecarga, ela representa uma base importante, vamos dizer assim. Professor, é o seguinte, eu acredito que esses princípios vão depender muito do contexto, porque quando a gente fala principalmente em treinamento de força, né, musculação, essas coisas, a gente sabe que nós vamos trabalhar com diversos tipos de públicos, né, de pessoas. Então, a gente tendo esse certo domínio, certo conhecimento dos princípios, a gente vai poder ter uma base por onde começar, né, para gerar, por exemplo, certas repercussões fisiológicas, como, por exemplo, o princípio da sobrecarga, né? Gerar alguma adaptação para aumento de força, aumento da massa muscular, no geral. Essa parte da progressão, eu acredito que deva ser um pouco mais generalista, né? Mas para um contexto mais desportivo, né? Para você melhorar o desempenho dos atletas, conhecer também os princípios das adaptações, né? Para poder ir progredindo também dentro da periodização, dentro do treinamento do indivíduo, né? Também tem um contexto da individualização, porque, como falei anteriormente, a gente vai trabalhar com diversos públicos, então, consequentemente, o que a gente vai fazer com uma pessoa vai ser totalmente diferente para outra, né? Tal exercício não vai ser tão recomendado para outra pessoa, essas coisas assim. Entendi. Eu acredito que isso é mais uma base que a gente tem para tomada de decisão em relação a alguns aspectos de treinamento. Legal. Gostei da sua proposta. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Além do que o Vinícius falou, nessa questão de tomada de decisão, também é importante a organização, né? Porque quando você vai montar uma periodização, um treinamento qualquer, mesmo que não esteja periodizado, você tem que pensar em que aspectos você quer fazer aquele treinamento com o indivíduo. Então, tem individualidade, ele é o como, qual é o quadro dele, depois, como eu vou progredir, qual vai ser o tipo de sobrecarga, vai ser provavelmente da intensidade, volume, aí, como eu vou manter? Então, esses são os princípios que você tem que estar ali. Eu, por exemplo, quando vou fazer qualquer prescrição, eu coloco o FIT-VP e coloco os princípios direitinho para que eu consiga me organizar sobre cada detalhe para tentar manter uma organização mais completa para cada indivíduo. Uma forma de já planejar o que está faltando e o que precisa ser completado. Eu acho que, assim, são todas... Pode falar, quem está falando? André falando. Fala aí, Pegando um gancho da periodização, eu acredito que esteja interligado com o controle também da carga externa, da carga interna que o praticante tá sofrendo. Enfim, esses princípios para nortear o treinamento para cada indivíduo, né? Isso acho que bastante relevante. Tá, então, eu vou pegar a fala de vocês, né? Cada um acabou complementando de alguma maneira, né, a proposta, né, do para que serve os princípios, quais são as funções deles, né, e eu vou acrescentar uma reflexão para que vocês possam, então, entender e perceber melhor o quão relevante é um princípio. Então, antes de você, e o Glauco colocou no chat ali, falou que o princípio é de um modo geral, a ideia é que fundamenta, né, que deve vir primeiro, desde o início. Então, imaginem que, independente de quem vocês forem treinar, né, essa pessoa, né, seja uma pessoa que nunca se exercitou na vida, ou um atleta de alto rendimento, ela precisa ter um estímulo que promova uma sobrecarga. Tá? E aí, para que ela precisa disso? Para promover adaptação. Mas a questão que a gente vai avaliar ok, então, o princípio de sobrecarga, por que ele é relevante? E aí a gente vai entender que todo ser, né, todas as pessoas que vão treinar ou que se propõem a se exercitar, né, para que elas evoluam dentro nas adaptações, nos sistemas orgânicos internos, para que eles se adequem, né, se adaptem, eles necessitam de sobrecarga. E aí, então, a sobrecarga, ela é um parâmetro que ela é importante para todas as pessoas, independente de qualquer coisa.
E aí, isso se aplica aos outros princípios. Então, também a progressão, a adaptação, a individualização. Então, todos esses princípios, eles são princípios porque eles acabam que impactam diretamente para todas as pessoas. Então, elas acabam, a gente pode chamar, né, isso de são regras gerais, né, que direcionam as ideias e as atitudes a serem tomadas. Então, se você entende que para a pessoa ela melhorar, ela precisa ter uma sobrecarga, então você entende que isso é um aspecto relevante dentro da tua organização de um treino. Né? Só que os princípios, eles não funcionam de forma isolada. Tá? Então, eles são ideias que interagem, então, atuando de forma mútua, né, e simultânea. Então, não existe um princípio que funciona independente do outro. Né? Eles estão sempre interagindo, e isso é importante ter em mente. Né? Então, esses procedimentos, né, essas adequações que vão impactar e nortear a prescrição, elas precisam estar muito claras. E aí, quando você... É igual cobertor curto. Então, se você der muita ênfase para um princípio e esquecer o outro, quer dizer, você conseguiu cumprir um lado, mas vai acabar errando, né, porque o outro princípio não foi considerado de forma alguma. Então, isso é um aspecto que a gente tem que levar bastante em conta na hora de pensar cada um dos princípios. Tá? Então, e aí, obviamente, que se você não tiver clareza quais vão ser os princípios, inclusive, assim, eu acho que uma coisa que falta, às vezes, na hora da gente se identificar, né, como profissional, né, que atua, né, então, deixar claro para nós e para os nossos alunos quais princípios que foram embasados, foram utilizados para nortear aquela prescrição que ele está recebendo. Né? Então, quer dizer, olha, eu não estou tirando da minha cabeça isso aqui. Bom, eu usei esses princípios básicos aqui para definir qual é o treino que você vai utilizar. E eu estou modificando, né, essa variável porque isso aqui vai ser uma variável que vai ser modulada, né, a partir da modificação desse princípio aqui, que é um princípio fundamental. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Vou falar de forma individualizada, e aí, no meio do caminho, a gente vai complementando com os demais princípios. Tá? Então, o que é a sobrecarga? Então, a gente tem a necessidade, né, para esse princípio ser atingido, a gente precisa ter um aumento gradual do estresse imposto ao organismo durante o processo de treinamento. E aqui que o bicho pega, porque o que é uma sobrecarga? Eu pergunto isso a vocês, o que é uma sobrecarga? Na minha cabeça, sim, eu tenho uma concepção de que sobrecarga é tipo você gerar um estresse para quebrar aquela homeostase ali do organismo. Boa, boa. Então, veja que teu parâmetro de sobrecarga, ele parte do ponto da inércia. Então, quer dizer, se eu estou parado e eu começo a caminhar, eu estou promovendo uma sobrecarga? Sim ou não? Sim, sim. Pronto. Então, se eu estou parado e eu começo a andar, eu estou aumentando a sobrecarga de vários sistemas. Tá? Então, agora, é uma sobrecarga de que magnitude? Né? Então, a gente tem que ela pode ser de inúmeras magnitudes. Então, se eu tenho como referência o funcionamento basal, então, qualquer coisa que for acima do basal, né, ou seja, sentadinho, ou né, melhor, posso pegar deitado. Né? Então, você deitado por 15 minutos, esse é o teu basal. O teu coração bate numa frequência X, o teu frequência respiratória também está numa certa frequência, o teu fluxo sanguíneo também está
acontecendo, a tua troca gasosa, então tem uma série de coisas que está acontecendo ali e que respeita, né, que é necessário para o seu funcionamento basal. Agora, levantei, isso já provoca uma certa sobrecarga, que pode ser irrisória, mas ela pode ser o suficiente, ou adequada para o meu planejamento. Então, se eu posso ter pensado naquela sobrecargas, simplesmente dizendo para o meu aluno, falar assim, hoje eu percebi, a gente fez um levantamento aqui seu, das suas 24 horas, e das 24 horas você passa 10 horas sentado. Vamos aumentar a sua sobrecarga, né, vascular, aumentando o tempo que você fica em pé? Então, você vai mudar, a gente vai mudar esse paradigma na tua vida. E eu quero, então, que, para aumentar, a gente vai aumentar. Então, em vez de ficar 10 horas, vai ficar 8 horas. Então, a gente vai aumentar a sobrecarga sistêmica do teu corpo de uma forma muito sutil, em 2 horas, para que você, então, tenha mais benefícios, né, do que a gente está propondo aqui de treinamento. Então, para deixar claro que, obviamente que existem magnitudes que a gente está mais acostumado, então a gente categoriza, né, sobrecargas de diferentes magnitudes, mas, pensando de forma bem geral, né, a gente pode, qualquer coisa que for acima do basal, já pode ser sim uma sobrecarga. E eu posso pensar isso por 2 vieses, sobrecarga eminentemente fisiológica, e uma sobrecarga e aí o Andrew citou um conceito de carga interna e carga externa, tá? E aí, só para retomar esse conceito, carga interna é a parte de como o teu sistema está reagindo daquela carga que você está colocando para ele sair daquele estado e ir para outro estado. Já em compensação, carga externa é aquilo que você impõe, né? Tipo, por exemplo, de uma carga, o número de repetições, a velocidade, o intervalo de descanso, são todas cargas externas aqui. Então, a forma de eu manipular a carga interna é modulando cargas externas. Tá? Agora, existem variáveis que modulam a carga interna, do qual, às vezes, a gente não leva em conta. Então, por exemplo, se eu não dormir direito, concorda comigo que eu fazer o treino com a mesma intensidade, mesma repetição, mesma velocidade, mesmo intervalo de descanso, o mesmo volume, exatamente com as mesmas combinações de variáveis, você concorda comigo que a sobrecarga daquele treino, que antes poderia ser moderada, ela pode vir a se tornar vigorosa em função disso? Sim ou não? Sim. Então, isso é muito importante ter em conta. E aí, ter esse cuidado é uma tarefa do profissional. Tá? Então, é a gente que tem que se ligar nisso, não é o aluno que tem que me dizer. É eu que tenho que perguntar, porque isso vai impactar o que eu espero provocar no meu aluno. Então, se você está propondo um treino moderado e o teu aluno não dormiu, você vai estar provocando um treinamento vigoroso. E pode ser que isso não seja aquilo que seria o mais adequado para ele. Então, ter essa preocupação, ela tem que entrar na conta, porque ela é algo elementar, justamente porque ela impacta ela é uma base dos pilares que está o princípio da sobrecarga. Tá? Essa história da sobrecarga, ela justamente, ela tem que, se está aí, né, a gente usa desse princípio, porque é conhecido que depois de um estímulo, né, de sobrecarga, que está aqui, ó, então quer dizer, aqui, ó, você estava aqui, você mandou um estímulo, né, e você tem, nesse momento, você tem uma redução, né, do desempenho das suas respostas fisiológicas, corporais, de uma maneira geral. Mas depois disso, a gente consegue promover uma compensação, que é uma adaptação em função daquele estresse que a gente superou. Então, a gente não melhora ao acaso, a gente melhora, se adapta para conseguir enfrentar aquela instabilidade que a gente sofreu.
né? E aí, até a vacina é uma coisa dessa, a gente coloca um pouquinho do vírus lá para o corpo se adaptar àquela demanda ali e depois tá mais preparado para aquele esforço, para aquele estímulo, para aquele, né, para aquela situação. Então, agora, qual que é o problema desse processo? É quando a gente não faz direito. Então, você só consegue ter a sobrecarga, ela passa a ser algo bom quando ela está concatenada numa sequência que, depois disso, a pessoa tem tempo para se recuperar e se adaptar àquela carga. Então, se eu tenho eu posso ter dois problemas. Eu dou uma carga muito alta para o meu aluno e o meu aluno, ao invés dele ter o nível de fadiga que ele alcança, ele ficar doente, né? Então, inclusive, se vocês já treinaram em alguma vez bem pesado, o estado que você pode chegar, inclusive, é de uma inflamação, uma febre, um sistema de inflamação mais generalizado, inclusive. Tanto é que muita gente fica resfriado, né? Abre uma janela imunológica e o teu corpo, ele, em vez de se adaptar positivamente, ele tem que lutar contra um negócio que ele não estava preparado. Então, essa sobrecarga planejada aqui, que vai gerar uma fadiga, essa queda aqui não pode ser uma queda maior do que aquela que o meu indivíduo está preparado para aguentar. E aí eu pergunto para vocês, quanto é que o teu aluno aguenta? Quanto que o teu aluno aguenta? Alguém conseguiria responder essa pergunta? Pode repetir a pergunta, professor? Não, o Sérgio falou aqui, não cair no overtraining. Então, a minha pergunta é, quando todo mundo tem um limiar de fadiga que tolera. Imagina assim que esse limiar de fadiga que eu tolero, se ele for ultrapassado, eu posso entrar num estado que é depreciativo para o meu corpo, ou seja, eu não consigo me recuperar suficientemente e eu entro num estado onde eu regrido e não ocorre essa compensação aqui. Então, eu diminuo a minha capacidade, eu perco aquela habilidade da qual eu estava buscando desenvolver. Então, eu posso ficar doente, eu posso ficar muito tempo inflamado, e isso não me proporcionar uma condição favorável para eu hipertrofiar, né? Eu posso ficar cansado demais a ponto de eu não querer ou conseguir ter disposição para treinar no outro dia. Então, isso é um erro, né? Se o teu plano era que ele vai treinar e, nesse ponto aqui, ele estaria disponível para fazer o próximo treino, então, se isso não acontecer, você errou. Vocês concordam comigo? Teu plano deu errado, né? Sim, concordo. Então, a minha pergunta é, onde é esse ponto aqui, ó? Vamos supor que esse é o teu ponto ótimo, Vinícius, no treino, tá? Aí você chegou aqui, eu quero saber quanto é esse ponto aqui, ou seja, o máximo de esforço que você pode fazer, ou o máximo de sobrecarga que você pode receber e ter habilidade física de se recuperar para poder estar apto a treinar na sua próxima sessão em um estado adequado para alcançar essa supercompensação. É uma pergunta complexa, mas eu acho que vocês entenderam aqui. Se vocês entenderam, eu posso repetir. Enfim, eu acho que essa resposta, né, da próxima sessão vai depender muito de como foi executada a sessão anterior, sessão de treinamento. Com certeza. Se foi muito desgastante, né, então, consequentemente, o tempo de descanso vai ser muito maior e vamos supor que na próxima sessão, se o indivíduo não deu esse descanso adequado, né, para gerar essa supercompensação aí da aptidão dele, então cabe ao profissional também fazer, assim, perguntas mais, por exemplo, como é que você se sente disposto em relação
ao treino para hoje, ou então como é que ele se sente no geral, né? Se sente muito cansado e tudo mais, porque eu acho que isso também é uma referência para saber se ele deve descansar mais um pouco ou se der para treinar mais com um período de intensidade, de volume mais baixo. É uma pergunta um pouco complexa também, né? Mas eu acredito que deva complementar isso, a minha resposta. Não, eu gostei da tua resposta, Vinícius. Eu já vou te passar a palavra, Sérgio. Posso falar aqui? Ah, tá bom. Eu vou fazer assim, então eu vou pegar a sequência. Eu vou fazer um comentário da questão do que o Paulo colocou, depois eu passo para Sérgio e depois eu passo para você, Marcelo. Bom, o Paulo colocou aqui, acredito que o percentual de um RM, né, intensidades mais moderadas, 60%, por exemplo, né, aí o Bulhões aqui mencionou que a dificuldade de avaliação, né, da intensidade pautada no RM e a dificuldade de extrapolar isso para todos os exercícios, né, e aí o Paulo ainda citou aqui falando que tem que controlar a carga interna e trabalhar com percentual de RM, né, talvez não atenderia a isso. E aí esse é um ponto bem interessante, porque, por exemplo, 60% de um RM é uma coisa assim que ela pode ser percebida como algo super leve para uma pessoa e tranquila, e super pesado e difícil para uma outra pessoa. E para a mesma pessoa, 60% num dia não é a mesma coisa que fazer 60% no outro dia. Então, isso também impacta nessa questão, né? Então, usar uma variável fixa, principalmente de carga externa, ela coloca a gente numa circunstância onde ela pode fazer todo sentido num dia e no outro dia não ter sentido nenhum. É só o seu aluno não dormir bem e aí ela perde completamente a correlação com o que está acontecendo no corpo dessa pessoa, né? E aí você pode dizer, não, mas no dia lá que ele fez o teste de um RM, que ele estava bem, ela foi super adequada, mas no outro dia não vai estar. E aí isso, para você, é muito ruim. Se isso acontecer de forma sistemática, é praticamente assim, um papo de doido. Assim, você está prescrevendo, fazendo uma coisa e o teu aluno está recebendo um outro tipo de mensagem. O corpo dele está lidando com uma outra questão, tá? Então, que não é aquilo necessariamente que você está colocando. Deixa eu só ver aqui. Então, está rolando mais questões aqui no chat. Além do treino, existem outros fatores, né? Exatamente, a Lívia colocou, né? Que precisam ser controlados. Tratando de um salão lotado, como vou determinar o RM de um indivíduo? Isso, assim, olha, entendam só. Eu acho que a gente precisa diferenciar duas coisas. Né? Aqui é até bom a gente já falar logo isso no começo da disciplina, que obviamente, assim, precisa ser pensado dentro de um contexto de um salão de musculação. Eu não acho, em hipótese alguma, que a gente tem que ignorar isso. Mas eu não quero que a gente se prenda a essa realidade, até porque eu acho que é uma realidade que precisa mudar. Então, se a gente ficar assim, amarrado nessa realidade, é como se não existisse outra possibilidade de fazer, e aí a gente vai meio que limitar a nossa capacidade de pensar a esse contexto. E aí eu imagino que eu poderia até, a gente, de repente, pensar estratégias de fazer isso dentro do contexto da musculação de uma maneira diferente do que a gente geralmente faz, tá? Mas, vamos lá. Então, agora eu vou passar para o Sérgio aqui, para também não me delongar muito, e depois eu passo para o Marcelo, beleza? Fala aí, Sérgio. Tá me escutando, Rafa? Estou ouvindo, pode falar. Eu vou dar um exemplo de, não, no caso não é da musculação, mas é uma atividade, por exemplo. Eu estava fazendo uma trilha, e aí nessa trilha tinha umas elevações, né, e tudo mais, e todo mundo estava fazendo essa trilha normalmente, né? E minha mãe, ela já tem um excesso de peso, e ela estava se sentindo muito cansada, estava muito ofegante, além de mais estar usando máscara. E aí o profissional, por exemplo, se isso fosse uma trilha feita por um profissional, alguma atividade física, ele teria que ir perguntar. Ele vai perguntar à pessoa como é que ela está se sentindo, porque
como você falou, a percepção dela é diferente da percepção das outras pessoas, né? Exato. Exatamente. No dia ela poderia estar mais cansada do que o normal, poderia não ter dormido bem. Então, acho que além do fator da gente ficar só pensando em números, a gente tem que pensar nos números, a gente tem que saber, mas a gente tem que ser um pouco mais, não sei se eu posso dizer humano, mas assim, ter mais a conversa mais com o cliente, ao invés de chegar lá e impor, você faz um RM aqui hoje para ver como é que você está e pronto. A gente tem que ter essa conversa também. Concordo. Pode falar, Marcelo. Opa, e aí, pessoal, boa tarde. Eu ia fazer só um comentário assim bem rápido nessa ideia da compensação, porque eu faço muita sobrecarga, né, progressiva na academia, sendo que, por exemplo, assim, como eu vejo, a gente deveria escolher um exercício que seja o de mais fácil progressão, por exemplo, peito supino, perna agachamento, nas costas pode ser a barra fixa, etc, remada, enfim. Esse é o exercício que a gente basicamente vai tentar estimular mais e compensar, seja por meio de intensidade ou carga. E isso, como tem nesse gráficozinho aí de baixo, que sobe e desce, né? Uhum. É como se fosse isso. A gente adiciona, tipo, 5 pounds, né? Tem um termo assim lá na gringa, né? Que é just add 5 pounds. Só adicione 2,5 kg, que seria essa compensação. Porém, no resto do nosso treino, tipo, a gente deu tudo ali. O resto fica só de acessório. Fica só a fadiga, fica só a gente descansando mesmo, porque o que a gente tem que focar é onde pode progredir. Porque eu diria que existe um certo limite de como é que a gente vai progredir no crossover, como é que a gente vai progredir no pack deck. Tipo isso, são máquinas muito mais limitadas do que se a gente for fazer supino e agachamento, por exemplo. Entendi. Acho que a gente tem que pensar, no teu caso, provavelmente isso são necessidades de sobrecarga muito mais específicas, e aí isso está muito mais faz parte da rotina de pessoas que já estão treinando há muito mais tempo. Então, a maioria das pessoas que a gente vai lidar num ambiente de academia, elas vão necessitar de sobrecargas muito mais genéricas e simples do que pessoas mais treinadas. E aí isso, inclusive, se conecta com outro princípio que eu vou comentar mais à frente com vocês. Mas com certeza, né, as sobrecargas, elas são específico dependentes, né? Então, mas a gente começa trabalhando com sobrecargas que são derivadas de contextos mais genéricos, mais amplos, e depois vai para coisas mais específicas, né? Eu até acho engraçado que as pessoas, às vezes, elas querem rapidamente, né, ou buscar formas de fazer muito complexas, que focam de uma maneira muito específica, mas não passaram por um processo onde receberam os estímulos mais básicos, né? Então, a gente precisa estar consciente disso. Mas, de uma maneira geral, tá? Essa flutuação que tem aqui, né, onde o estímulo provoca, vocês trouxeram várias possibilidades, esse ponto ele precisa ser monitorado de todas as formas possíveis e imagináveis. Está cortando o quê, pessoal? Que eu estou vendo aqui no... Está cortando a minha fala, é? Ah, beleza. Obrigado por avisar, tá, pessoal? Então, nesse caso, esse estímulo, você nunca vai saber, apesar sem conhecer a pessoa, o quanto esse estímulo aqui vai gerar de fadiga. Não tem como você saber, tá? Se você conhece o aluno, e principalmente se ele se conhece, você tem como ter uma ideia, tá?
Quanto mais destreinado for o teu aluno, mais nebuloso vai ser esse caminho aqui. Até uma questão que eu, assim, considero básica, mas eu tenho dificuldade de responder é a seguinte. Eu quero que na primeira semana, no primeiro mês de treinamento do meu aluno, a sobrecarga que eu vou propor a ele, em nenhum momento gere dor muscular tardia. Como fazer isso? Essa é uma pergunta de R$1 milhão aí. Quem responde? Como vocês fariam? Professor, eu acho que isso é um tanto que complexo, respondido de uma forma mais simplista. Mas eu acredito que, tratando de um indivíduo iniciante, que nunca teve contato, tentaria trabalhar ao máximo também, né? A parte de exercícios mais básicos, de preferência multiarticulares, também priorizando a técnica, né? Para futuramente ir adicionando mais carga e também trabalhar com um volume mais baixo de treinamento, né? Até porque a gente sabe que estou avançando um pouquinho no assunto, mas tem uma certa relação, né, com esse processo de dano muscular e tudo mais. É uma estratégia que eu faria. Boa proposta. Alguém quer complementar? Dá para me escutar, professor? Eu escutei. Eu não ouvi a proposta do colega aí. Eu também não. Vinícius, não ouvi. Vinícius, você pode repetir aí rapidamente, por favor? Fazer um resumo para mim? Tá. Posso. Tá bom. É o seguinte, o professor falou aí do caso do aluno, né, que é iniciante e tudo mais e quer evitar a dor muscular tardia. Então, a gente sabe que quanto maior o volume de treinamento, mais, consequentemente, mais dano vai gerar na musculatura e tudo mais, e isso, consequentemente, está associado com a dor muscular tardia, né? Então, no meu caso, assim, se eu fosse realizar uma prescrição para esse indivíduo, eu faria um treinamento com um baixo volume, tipo uma série, entendeu? Para o exercício, por exemplo, e daria prioridade a agrupamentos maiores, com exercícios multiarticulares, e também priorizar a técnica, né? Para futuramente a gente ir fazendo o aumento da carga e, consequentemente, gerando o aumento de força e seja lá qual for o objetivo dele. Deu para entender agora? Ouviu aí, Ribamar? Entendi a proposta, sim. Entendi. Okay. A questão aqui que é importante é justamente você calcular isso. Você é pago na hora de pensar um treinamento. E qual é o principal desdobramento que você vai buscar desenvolver na sua prescrição? Obviamente, eu estou sendo bem resumido aqui, mas pensando nesse princípio calcular o tamanho do estímulo que você vai provocar, o tipo, obviamente, do estímulo que vai estar relacionado com o teu objetivo, mas também, e aí eu acho que é o ponto mais central, é o quanto esse estímulo vai provocar de fadiga, né, de estresse nesse aluno que está aí, né, nas tuas mãos. E aí você tem que, o tamanho do estresse tem que ser suficiente para gerar algum tipo de, tirar ele da homeostase, né? E aí você, obviamente, você pode ter uma pessoa que a tua meta dele é correr, e você pode sair com ele de uma pessoa que caminha e rapidamente chegar numa pessoa que corre. Mas você também pode encontrar pessoas que precisam passar por mais tempo numa determinada sobrecarga para depois ir evoluindo e se adaptando. Então, elas não conseguem se adequar rapidamente a um aumento de sobrecarga muito abrupto. Então, isso entra em outro princípio que eu vou falar mais à frente, mas basicamente esse o nosso papel. Porque é conhecido que se você tem esse processo acumulativo aqui, com o tempo você vai desenvolver o condicionamento físico do teu aluno, e é isso que a gente quer, né, de uma maneira geral.
Bom, acho que é isso, né? A questão da sobrecarga ficou bem claro e deu para entender, né? Pode repetir a pergunta, pelo menos. Era iniciante, sempre vejo como melhor opção relembrar os movimentos básicos, buscar familiarização e segurança na execução. Por semana, dependendo da frequência, faz um bem danado. Com certeza. Assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que estar atento é que quando a gente não conhece a pessoa, e eu acho que o que o Marcelo trouxe é ser cauteloso e definir um parâmetro, né? Então, quer dizer, eu vi que você colocou 2 semanas, mas depende da frequência, mas depende também da capacidade de adaptação daquele teu aluno. Então, você, por exemplo, definir o que ele precisa alcançar, então, quais são as competências que ele tem que atingir para você mudar ele de estágio. Porque, por exemplo, quanto tempo que uma pessoa ela está na fase de adaptação? Entendeu? Eu posso... isso vai variar dizendo assim, o que é passar da fase de adaptação? Ele já tem que estar realizando o movimento, ele já tem que aguentar uma intensidadezinha de um treino leve sem nenhuma dificuldade, ele tem que conseguir realizar na velocidade pré-determinada, ele tem que conseguir cumprir a sequência de exercícios com no mínimo 5 exercícios, né? E ele não pode ter uma dor muscular tardia no outro dia. Pronto, isso aí que é o cara sair da fase de adaptação. Então, se você não tem isso claro, o teu parâmetro de 2 semanas, ele pode ser acertar na mosca, ou é simplesmente um número aleatório que você colocou e que não vai ter relação nenhuma com a realidade. Então, é um vício que eu vejo que a gente carrega na nossa área, que é esses números, assim, cabalísticos, né? Então, obviamente que alguns deles, às vezes, a gente carrega porque tem alguma lógica, mas muitos números desses não tem muito a ver. Então, minha sugestão determina qual vai ser o parâmetro para ter esse processo aí. Eu vou falar também no outro princípio. Desculpa, esse aqui é o meu slide. A especificidade, né? Então, agora, que é um outro princípio, é que em qualquer modalidade, né, mas especificamente aí na musculação, a gente tem uma relação de que a resposta que você vai ter, ela depende do estímulo que você vai estar focando dentro de um cenário muito particular, né? Então, se você está promovendo um estímulo da qual você quer aumentar uma habilidade... um exemplo bem claro, eu pratico escalada, né? Eu praticava mais, agora nem tanto, mas muitas pessoas que fazem musculação, né? E aí eu tenho alguns amigos que eu tenho uma parede de escalada aqui em casa, e quando eles vieram aqui em casa, o meu amigo, ele é super treinado na musculação, mas ele não consegue ficar 5 minutos na parede escalada ali, e ele tem muita dificuldade, porque as habilidades, né, as adaptações que ele desenvolveu, elas são muito específicas ao contexto que ele treinou. Então, ele não consegue transferir, assim, de uma forma automática. E isso serve para os treinos, né? Então, às vezes, até o próprio aparelho, né? Eu estou usando aqui uma comparação, né, de 2 exercícios para membros inferiores, mas mesmo em aparelhos que tendem a treinar, a ser muito parecidos, né, a adaptação que você tem de um aparelho para o outro, às vezes ela não se transfere totalmente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Mas isso já é uma capacidade, uma preocupação que ela está mais relacionada a estágios que são mais avançados. Então, você não tem uma demanda de se preocupar com o princípio da especificidade numa fase de treino muito inicial, né? Poxa, se você pode melhorar tudo, né? Então você desenvolve treinos que vão melhorar tudo, né?
E à medida que o aluno for se adaptando a situações específicas, você vai, então, promover estímulos específicos para desenvolver aquelas habilidades das quais ele está precisando. Então, e aí eu estou falando aqui de uma maneira mais avançada, mas eu também posso pensar na especificidade, imaginando um cenário de uma pessoa mais iniciante, que daí seria assim, supondo que a pessoa tem uma demanda, ela tem uma fragilidade. Então, fazer um treino do qual ele não esteja direcionado para essa fragilidade, possivelmente não resolva essa fragilidade. Então, se você tem um problema postural e continuar treinando de forma geral, talvez esse treino geral não atenda, não corrija, né, esse problema que o aluno tem, né, uma compensação, né, coisas do tipo. Então, a especificidade ela é um princípio importante, né, e aí, só para a gente pensar que num indivíduo mais treinado, ele vai estar preocupado com uma melhora de características específicas, né, e que às vezes vão demandar um foco, e para indivíduos mais iniciantes, eu imagino que a maior preocupação seria de preparar ele de forma adequada para que ele não tenha nenhuma demanda, nenhuma uma fragilidade que impeça ele depois, posteriormente, de continuar evoluindo. Tá? Então, imagino isso. Né? Se vocês quiserem fazer algum comentário, pode ficar à vontade aí, em relação a esse princípio. Alguma questão, gente? Eu já vou passando aqui. Bom, beleza. Tá? A individualização, né, então, como a gente já comentou, eu vejo assim como algo muito central, que a maioria das vezes é negligenciada pela dificuldade que é realmente de respeitar esse princípio, né, que demanda muita atenção, né, eu diria assim, quanto mais o profissional respeita o princípio da individualização, ele tende a cobrar mais caro, né? Então, obviamente, e aí você, um profissional que está atendendo no salão, o serviço do salão é mais barato porque ele se entende que você vai dar menos atenção a esse princípio, e isso está inerente ao processo, né, a forma que você está entregando o seu atendimento, vamos dizer assim. A mesma coisa eu diria assim, hoje nos atendimentos online, né, existe um treinamento que você pode simplesmente baixar lá um aplicativo e tem uma sessão de treino que você diz, eu quero fazer esse, vai lá e faz. Pode não ter nada a ver contigo, né? Ele respeitou a tua escolha, mas não tem relação com o teu estado de condicionamento atual, enfim, várias outras coisas. E aí você tem um tipo de treinamento online onde o personal ele está lá junto com você, né? Ele está online, mas ele está te vendo ali, ele fala para você corrigir coisas enquanto você está fazendo, ele preparou o treino focado naquilo que você precisa, né? Então, percebam que a individualização ela pode ser entregue de diversas maneiras. E aí, uma outra coisa que pesa também na questão da individualização é que a gente pode fazer uma individualização considerando inúmeras possibilidades. Tá? Então, se você faz o teste de 1RM para uma pessoa, de todos os exercícios da academia, você pode não estar respeitando o princípio da individualização, mesmo fazendo um teste de 1RM, uma avaliação mais precisa. Tá? Então, o que a gente tem que levar em conta é o que o teu aluno, o que você precisa priorizar para aquele aluno naquele momento do treinamento que ele se encontra. Isso sim de fato, estar respeitando o princípio da individualização. Então,
se você está levando em conta que o teu aluno está na fase intermediária, que ele tem uma rotina tal, que ele consegue responder, ou ele é responsivo, ou ele não é responsivo àquele estímulo, né? Então, enfim, a gente tem inúmeras formas de considerar, né, um treinamento individualizado ou não. Tá? E aí é muito do que você vai me dizer. Então, por exemplo, se eu perguntar assim, olha, monte o treino e me diga o que você levou em conta para individualizar o treino. Aí você vai me responder. Olha, eu levei em conta isso, isso, isso e isso, e por isso eu montei esse treino aqui. Então, entendo que nessa disciplina, e em todas aquelas que você prescreve um treino, é muito fácil, muito difícil você dizer se a pessoa está certa ou está errada. Eu posso dizer que todo treino está errado. É só eu partir de um pressuposto ou de uma ideia diferente da tua, por exemplo. Mas o indivíduo iniciante, ele pode receber vários tipos de treino e está certo, dependendo da forma com que a gente está olhando para ele. Né? Então, só para ficar, então, né, mais objetivo, né? Então, aí, eu queria que vocês trouxessem para mim, então, como você poderia individualizar, que características a gente poderia pensar na hora de individualizar um treino? O que você precisa ponderar na hora de individualizar um treino? E aí, lembrando, né, são várias possibilidades. Eu quero que vocês tragam algumas aí, só para... Pode escrever rapidamente, enfim, colocar suas opiniões, mas uma coisa pontual. Eu acredito que, antes de tudo, precisa ser feita uma avaliação, né, para identificar essas possíveis comorbidades que podem cometer, como, por exemplo, fazer o teste do VO2, né, para saber da aptidão cardiorrespiratória dele, e outras coisas que o pessoal está falando aí no chat também. Legal. Objetivo do aluno, saúde cardiovascular, desvio postural, doenças crônicas, objetivo, tempo, disponibilidade, se tem restrição, idade, enfim. Essas são algumas coisas. Eu poderia dizer a preferência, eu poderia dizer a disposição, eu poderia dizer também a resiliência dele, né? Então, eu poderia dizer o humor que ele tem, né? Então, assim, são possibilidades que, assim, você pode ser uma pessoa que considera uma parte... evitar um treino chato, exatamente. Então, você tem que colocar na tua diretriz o que você vai levar em conta para individualizar o treino do teu aluno. Porque uma anamnese, e aí é uma crítica que eu venho observando, não estou falando em academias pequenas não, gente, estou falando nas maiores academias de Natal. Você faz uma avaliação e o treino não tem nada a ver com a avaliação. Isso aí é super comum. Tá? Então, às vezes, essas informações, elas precisam estar interrelacionadas. E aí, elas estando interrelacionadas, você vai conseguir, então, avaliar algumas questões na anamnese e adequar o treino àquilo. E aí, sim, você vai estar individualizando. E à medida que você identifica que algumas coisas são importantes na hora de você prescrever o treino para aquele seu aluno, você pode adicionar mais elementos para tornar cada vez mais individualizado. Então, pronto, uma limitação e o treino apropriado. Quem está falando? O Ribamar. Fala aí, Ribamar. Eu anotei 5 itens aqui. Aliás, anotei alguns, inclusive, que foram até falados aí. Mas, principalmente pessoas idosas, tá?
Primeiro é o condicionamento, né? A gente tem que levar em consideração qual é o condicionamento que aquela pessoa tem. Às vezes a pessoa tem dificuldade de articular bem, por exemplo, o joelho, ela anda arrastando o pé por falta de condicionamento, puramente, nada assim, não existe nenhuma doença, não existe nenhum mal que provoque aquilo, né? Então, seria a própria falta de mobilidade da pessoa. Então, o condicionamento eu coloquei aqui como uma das coisas importantes. Outra é a idade, né? Porque aí, dependendo da idade, você vai ter realmente condições que são bem características e próprias, que vão limitar e você vai ter que ter mais cuidado, né? Obviamente que a preferência é fundamental. É fundamental. Toda vez que a gente fala de aderência, né, ao exercício, à atividade física, né, isso remete a fatores assim pessoais, individuais e sociais, né, enfim. Né? Outra coisa é a questão do interesse. Se a pessoa tem interesse realmente em fazer exercício, né? Ali, às vezes a pessoa não tem interesse nenhum em fazer exercício, então você tem que buscar uma forma de levar essa pessoa a uma atividade que ela possa se sentir bem, né? Independentemente de estar fazendo um exercício regular, com medidas, com etc, tempo. E outra coisa que eu considero assim, muito importante são as comorbidades, né? O fato da pessoa ter comorbidades, isso limita e, ao mesmo tempo, demanda técnicas diferentes para cada tipo de comorbidade, para que você possa atuar e a pessoa possa ter aquilo ali que a gente falou ali, dos benefícios, né? Possa ter os benefícios do exercício. Então, esses 5 pontos aqui, eu anotei aqui como sendo pontos muito importantes, ok? Só isso, professor. Comentário aí. Pediu comentário. Eu acho que essas coisas são todas importantes e, como eu disse, Palmar, são existem várias outras possibilidades. O que a gente precisa definir, e isso também tem muito a ver com o público de alvo que a gente está focando, né? É o que é importante para aquele grupo. Então, se eu estou trabalhando com um grupo eminentemente de fisiculturistas, o meu foco vai ser completamente diferente de um público que é de idoso, cardiopata, ou pessoas que estão começando, né? E aí cada um vai escolher seu nicho de mercado, entendeu? Eu não acho que tem nada que seja melhor ou pior. Agora, se você é uma pessoa que se identifica com um nicho de mercado, você tem que já se atinar para entender o que é importante para individualizar os treinos daquelas pessoas. Tem gente que está focando muito nos aspectos biomecânicos, né? Outros estão na parte mais cinesiológica, outro cardiovascular. Enfim, eu acho que todos são pontos relevantes e que já fica, né, o recado aí, cada um tem que procurar o seu nicho de mercado para atacar, né? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, a individualização de uma pessoa que é gestante ou que ela acabou de ter uma criança é completamente diferente de uma pessoa, sei lá, ativa e que seja jovem e que está começando a treinar agora, entendeu? Então, são coisas que vocês vão ter que buscar. Mas a individualização, ela precisa ser levada em conta e, dependendo do público que você está buscando, cada público vai demandar uma compreensão de fatores que vão ser utilizados para adequar o treino, né? E isso vai variar bastante. Eu coloquei aqui, pode ser aspectos genéticos, né? Coisas mais consolidadas, mas também fenótipos, né? Que sofrem influência externa a partir do nascimento. Ou seja, eu acho que na nossa atuação a gente tem que levar também os aspectos psicológicos, né, as dificuldades hoje de vida, né? Então, ou seja, hoje cada vez mais, quanto mais individualizado você conseguir propor o treino, né, mais variáveis ele vai incorporar, né? E aí
o treino, né, o treino ele tem que levar em conta esse aspecto do indivíduo que é biologicamente único, mas que também é psicologicamente único também, e que o seu aspecto psicológico ele detém aí uma quantidade muito mais ampla de variáveis, né? Isso é bastante complexo para a gente pensar. Então, sobre o princípio da adaptação, né, a gente tem que os estímulos, né, a sobrecarga, ela provoca, né, ela pode provocar diferentes tipos de estímulo, de adaptações. E aí, essa proposta, ela traz, é uma proposta bem clássica, né, do Seeley, e que ela dividiu em 3, mas isso aqui é só uma forma de dizer, tá, gente? Que é difícil categorizar isso de forma tão quadradinha, mas é só para ter uma ideia, né? Então, se o estímulo é muito fraco, a adaptação, ela, né, ela não quebra a homeostase. Tá? Mas aqui, quando eu digo muito fraco, parece até pejorativo, né? Parece ruim, muito fraco. Mas que você pode usar isso de forma estratégica. Tá? Então, quer dizer, se o teu aluno está muito receoso, né, talvez ele precise desse estímulo, tá? Que não tire ele da inércia, ali, da sua homeostase, mas que traga uma confiança dele em relação ao ambiente que ele tá chegando. Né? Imagina, tu chega num show, né, ou num lugar onde você não conhece, tu entra, daqui a pouco tu tá levando voador ali, o pessoal tá tá te xingando, sei lá, uma coisa assim meio assustadora. Então, eu usei esse exemplo porque para muitas pessoas, às vezes, chegar, né, a treinar, começar a treinar, é percebido dessa maneira, né? Agora, se você está com uma pessoa que treina, que já é treinada, e provoca um estímulo muito fraco, isso tem que ser analisado. Era isso que eu estava querendo provocar, né? Era essa a proposição do treino. E aí, um adequado é aquele que permite quebra a homeostase, mas que permite as adaptações que eu quero provocar. Então, que vai estar engatada ali naquele contexto com treino e rotina, recuperação e adaptação daquilo que eu quero alcançar. Então, essa logística aí que é o nosso grande desafio. E aí, um treino muito forte é aquela que vai induzir uma pessoa que ela vai ter, às vezes ela não consegue desenvolver a carga adequada, né? Então, quer dizer, se você está treinando e está diminuindo a carga que você consegue usar naquele mesmo aparelho, talvez seja alguma coisa errada aí, você já está perdendo desempenho, né? Esse é um exemplo é um sinal de um estímulo muito forte. Então, aqui é só, né, a dinâmica, né, que a gente vai sempre estar buscando, né, alcançar para que o nosso treino, então, ele seja adequado para provocar essa adaptação. E aí, monitorar a adaptação que você está querendo alcançar, ela é muito importante, né? Seja ela qual for, né? Então, adaptação à rotina de treino. Então, às vezes, a frequência da pessoa que você está buscando, né? Ela se adaptar a ir naquele ambiente. Você está querendo provocar uma adaptação fisiológica específica, né? Então, eu quero uma de curto prazo, né? Então, eu quero que ele consiga desempenhar o treino sem ter dor muscular tardia ou conseguir resistir a uma carga moderada ou vigorosa, tendo uma dor muscular tardia leve, que ele já está acostumado, então não tem problema. Mas você tem que ter esse tipo de controle na tua mão, né? Porque senão você está dando um tiro no escuro. E o que eu mais escuto, gente, eu fico muito assim, quem sabe, né, da minha linha de trabalho,
sabe que eu me preocupo muito com esses aspectos psicológicos, né, e comportamentais. E o que eu sempre pergunto para as pessoas, principalmente para aquelas que estão começando a treinar, como é que foi o treino? E eu vejo uma ânsia muito grande dos profissionais em gerar as adaptações, né? Mas aí eles pecam no estímulo. Então, eles propõem estímulos muito além daquele que o indivíduo está incompetente de lidar, e aí isso tudo aqui vira um negócio que não se sustenta. Tá? Então, essa que seria a lógica. Né? E aí, usando aquele mesmo gráfico anterior, mas complementando aqui, né? Então, assim, você tem essas 3 faixas aqui, e aí você vai verificar qual é aquela que você quer provocar, né? Onde você quer levar o seu aluno. Às vezes você tem aqui um treino mais pesado, e aí só que você tem tempo também de recuperar, você planejou isso aqui. Então você vai conseguir dar esse treino mais pesado, e o seu aluno, com o tempo certo, ele vai conseguir, com mais tempo, se recuperar. Não tem problema, né? Mas isso tem que estar previsto na tua planilha lá, na tua logística. O que não dá é você pensar assim, bom, ele vai treinar segunda, quarta e sexta, ele faz o tempo de treino de segunda, ele não consegue treinar o de quarta, porque ele ficou muito cansado, e só vai treinar na sexta, né? Então, aí você teve um descompasso, e aí a sua adaptação planejada não está adequada, né? E aí, e também que isso está dentro de uma realidade que cada um tem uma reserva de adaptação, né? E aí a reserva, ela está diretamente relacionada com o quão treinada a pessoa está. Então, se a pessoa se ela é mais treinada, a reserva de adaptação dela, ela é pequena, né? Então, ou usar o contrário, né? Uma pessoa treinada, né, destreinada, ela tem uma reserva possível de adaptação bastante grande. À medida que ele treina, ele tem uma reserva atual, né, uma capacidade atual que, né, ela é bastante alta e sobre pouca coisa para se adaptar. E aí é o caso das pessoas mais treinadas que aí vão ter que trabalhar com o princípio da especificidade de uma maneira mais a desenvolver essa pequena diferença que essa pessoa vai ter de possibilidade de se adaptar. E aí, ter em mente que, às vezes, né, a pessoa às vezes quer sair de uma realidade e ir para outra muito distante, né? E não consegue, ou vai ter que usar, né, às vezes, de recursos, ou mesmo se frustra, né, porque não consegue chegar lá. Isso, infelizmente, essa imagem, né, às vezes você fala, a gente vê assim, pessoas que tinha um estereótipo bem diferente, de repente, eu só fui treinar e consegui chegar naquilo que eu almejava. Isso é muito problemático. Essa imagem, essa ideia, ela é totalmente equivocada, e não é assim que a coisa funciona. Não é só treinando que a pessoa chega lá. Porque não é só treinar. Todo mundo sabe que treinar, para chegar a ter um desempenho muito grande, ela exige uma mudança de estilo de vida, né? E aí, quando você simplifica, fala, não, é só treinar, a gente, às vezes, não está estimulando a pessoa a fazer, a gente está colocando mais como é que eu diria? Aumentando a expectativa dela, e, ou seja, dando mais margem para... o meu negócio só é Herbalife, né? Exatamente, às vezes é essa coisa, né, de você não conseguir entregar aquilo que ela está buscando. E aí a brincadeira que é assim, às vezes você, né, a pessoa tendo clareza de que ela pode ser melhor do que ela era, né? Então, às vezes você não vai transformar, vai fazer uma metamorfose completa, mas você pode melhorar ela
daquilo de onde ela está, das capacidades que ela tem, para onde ela, fazendo ela chegar numa coisa melhor. E aí acho que esse é um ponto que a gente também tem que ter prudência, né, e conversar com a pessoa na hora de estar trabalhando sobre essa ótica. O princípio da progressão, né, então, ele tem, esse princípio eu acho que se vocês obedecerem bem esse princípio, vocês vão precisar levar em conta os outros, né, que a gente já mencionou, porque é com ele que você vai conseguir, então, criar aquela onda para cima, né, em relação, em busca dos objetivos, né, que o teu aluno tem. E a progressão, todo mundo que existe uma moda agora, falar muito dos mini hábitos, né, não sei se vocês já estão familiarizados com isso, mas por que o mini hábito é uma boa, né? Porque o mini hábito, ele te faz melhorar um pouquinho cada dia, né? E se você tem isso em mente no treinamento com o seu aluno, você também consegue fazer com que ele tenha consistência, evoluindo devagarzinho em direção a um caminho que é um caminho que ele tem que ser para o resto da vida, né? Então, se o teu aluno treinar durante 6 meses, traumatizar e nunca mais treinar, você foi o pior profissional possível, né? Porque você não só não fez ele ficar, como traumatizou ele. Então, a progressão, ela tem uma perspectiva fisiológica muito importante, mas ela também tem uma perspectiva comportamental muito relevante. Então, e aí, respeitar esse princípio vai fazer com que você consiga entregar para o teu aluno um estilo de vida, né? Não simplesmente um resultado. Então, ele depende tanto da quantidade e qualidade do trabalho realizado. Então, isso que a gente tem que levar em conta, né? As cargas de treinamento elas precisam aumentar gradualmente, de acordo com as capacidades fisiológicas e psicológicas individuais. E aí eu pergunto a vocês, e se o meu aluno não quiser aumentar a carga de treino? E eu estou falando de carga mesmo, peso, né? Porque ele não tem uma capacidade psicológica adequada, preparada para isso. Como que você pode fazer ele continuar aumentando a sobrecarga dele sem mexer nessa variável? Professor, eu acredito que reduzindo a velocidade do movimento no exercício. Pronto, você deu uma sugestão, o Bulhões falou de aumentando o número de repetições, densidade do treinamento, exatamente. Então, assim, a gente tem que se ver como um alquimista ali. Ou seja, você tem muitas possibilidades e você pode usar qualquer uma delas para alcançar o mesmo objetivo, que é aumentar a sobrecarga. E existe um estigma, e obviamente que isso tem a ver com os resultados de vários estudos mostrando que a intensidade, a carga, né, ela era um fator importante, mas que a gente ficou muito tempo assim focado e fechado nisso. Então, a progressão ela não precisa estar focada só nessa variável. Então, ela tem que explorar todas as variáveis. E principalmente se o teu aluno diz que aquela lá ele não está preparado. Então, é uma forma de você pensar uma progressão. Existem formas de regressão de complexidade de exercício que também precisam ser levadas em conta. Então, você pode fazer uma flexão de inúmeras maneiras. Então, o aluno se vê realizando um exercício, conseguindo realizar um tipo de um exercício e se vê melhorando, aumentando a complexidade, né, daquele exercício, ele tem uma relação com aquela prática muito melhor do que um aluno que recebe uma proposta de treino
do qual ele não consegue fazer, ele tenta, ele não consegue fazer, e aí você deixa um pouco mais fácil. E aí, assim, ainda ele não consegue fazer direito, aí você diminui um pouco a complexidade. Então, pensar na progressão, literalmente, de tentar saber qual é o ponto de ideal de partida que esteja conectado com as características do meu aluno, ou seja, ele tem que conseguir fazer e ficar de boa com aquilo, né? Não pode ser um estresse assim, traumatizante logo de cara, né? Você pode fazer um estresse que seja bastante intenso, bastante radical, mas isso não pode ser logo de cara. Então, como que você vai entregar uma proposta que tenha, pegar por base, assim, igual eu falei, ele está numa fase que ele não quer sentir dor muscular tardia. Então, a tua progressão, ela tem que respeitar isso como algo elementar. Aí, ele, depois de um tempo, que ele já está mais adaptado com aquela realidade, aí sim que você vai estimulando a ponto de repente, ele sentir uma dorzinha, entendeu? E como vocês, muitos de vocês, acabar gostando dessa dorzinha, que é algo que, de repente, fica natural, né, para ele, né? Então, esse processo, ele precisa ser encaixado dentro da progressão. A gente, como profissional e como pessoas que têm uma relação com o exercício que ela é atípica, né? Ela não obedece um padrão, né, da sociedade, a gente enxerga coisas de uma maneira muito diferente, né, em relação ao exercício. Não, é só fazer aquilo ali, né, é simples aqui, né, isso aí é essa dorzinha, mas isso não é como a maioria das pessoas percebe. Então, esse cuidado, ele tem que ser levado em conta, e aí a progressão, ela é a habilidade de adequar isso tudo de uma forma organizada. Tá? A eficiência do organismo e a capacidade para realizar a realização de trabalho aumentam gradualmente após um período. Essa que é uma questão, né? Então, assim, se você coloca a meta, né, da progressão, quer ver uma coisa? Fiz um treino para vocês. Quando é a hora de trocar o treino? Pergunta. E aí, gente, quando é a hora certa de trocar um treino? Em tese, professor, na hora que o treino ele já não estiver mais fazendo efeito. Ele não estiver mais gerando... Acredito que é de acordo com a periodização, né? Eu só levo em conta quando o objetivo que a gente fez, a gente alcançou, tá ligado? Tipo, colocar 2, 3 meses, e aí, tipo, pô, a gente finalmente alcançou o que a gente fez no nosso microciclo lá. Aí, finalmente, a gente pode passar para frente. Muito bom. Eu fico um pouco receoso. Tanto é que, assim, hoje em dia, as periodizações, Luiz, só para pegar o seu gancho, elas são propostas hipotéticas. Tá? Então, assim, se você está levando em conta que a proposta é hipotética, ou seja, você tem uma ideia de que com aquele tempo vai acontecer determinadas coisas, mas você monitora essas coisas e aí você está aberto a manter aquela proposta por mais tempo do que o planejado ou encurtar o tempo porque aquilo que estava planejado foi alcançado, como o Marcelo comentou, beleza. Aí a periodização ela é assertiva. Tá? Pronto, era isso, é porque o Rebama estava falando ainda, achei que ele tinha parado, aí eu fui falar e parei também, porque ele estava falando ainda, e o Marcelo veio, aí eu não complementei. Mas é isso mesmo, desse jeito que eu penso, misturando com a do Marcelo aí também. Show de bola, show de bola. E aí como é que você vai fazer isso? Monitorando alguma coisa. Tá? Então, assim, não adianta me dizer que você está fazendo um treino legal, que você está conseguindo acompanhar o desenvolvimento do teu aluno se você não está monitorando nada. Né? Nem que seja aquilo que você tenha colocado em meta, seja qualquer coisa que for. Pode falar, Ribamar.
Professor, é isso mesmo. Eu já tinha notado aqui, desde o início, aqui, quando a gente estava falando de estímulos e adaptação física, etc., quando aparece, sempre que aparece essa curva, tá certo, da supercompensação, eu fico pensando, a curva da supercompensação é uma curva, assim, vamos dizer, imaginária, porque eu não vi até agora, pelo menos eu desconheço, um parâmetro que você possa desenhar com ele, tá certo? Essa curva. Então, a gente tem que escolher o parâmetro, e aí depende da situação da pessoa, que você vai monitorar. Você pode monitorar, por exemplo, a frequência cardíaca, você pode monitorar a pressão arterial, você Isso. pode monitorar... Tem parâmetros fáceis de você monitorar, que você pode monitorar, e a partir daí você começar a, inclusive, tá, ter uma, vamos dizer, bom, um parâmetro de controle, né? Na verdade, um parâmetro de controle é isso que pode ajudar a gente a identificar o sucesso ou não na progressão, ou seja, na progressão, no desempenho, ou seja, de alcançar a meta. Mas a gente vai ter que trabalhar com um parâmetro desse, um parâmetro objetivo, senão você não vai, você vai ficar, né, dizendo, quando a pessoa melhorar, aí vai melhorar em quê? Melhorar como? Como é que você vai medir isso? Você vai ficar olhando para a pessoa, ou então usar uma escala subjetiva de esforço, tá certo? É isso que eu ia dizer, Ribamar. Um parâmetro objetivo, à medida que, objetivo no sentido de que você define qual vai ser o parâmetro, mas ele pode ser um objetivo subjetivo, né? Que também daria certo, que é o que você estava falando. Da escala subjetiva de esforço, não é isso? Eu posso dizer assim, até ele enjoar, né? Por exemplo, até o meu aluno dizer assim que não quer mais fazer o treino. Eu posso usar esse parâmetro. É adequado? Depende do teu objetivo, depende do que você está querendo com aquilo. Mas, assim, aí eu vou questionar justamente se, para ele alcançar o objetivo que ele está almejando, se esse parâmetro que você determinou é adequado ou não. Aí já é uma outra questão. Porque eu posso querer, assim, por exemplo, tá preocupado com a hipertrofia, e aí eu tô focado na hipertrofia e dane-se o resto, quer dizer, eu vou desenvolver até que aquele ele pare de aumentar a área de circunferência transversal do bíceps dele. Essa é uma meta. E aí estagnou, eu mudo. Então, esse é um parâmetro. Mas eu posso estar preocupado simplesmente com a frequência do aluno na academia. Então, essa que é esses são possíveis parâmetros que poderiam ser utilizados para pré-determinar, né, como que você vai ajustar o treino. O que eu acho justo, o que eu acho honesto dentro de uma prescrição de treino, né, na relação aluno-professor defina claramente qual vai ser o parâmetro, converse com ele, anote, escreva, olha, o seu treino vai mudar quando você estiver fazendo isso, isso, isso e aquilo. Agora, se você não faz isso e dá uma data, é porque você está, ou você não tem condição de monitorar nada, e aí você chutou uma data para jogar a bola para frente, sabe? Você dá aquela famosa bicuda, e aí você vai, quando ele der, ele vai chegar assim, pô, professor, terminei o treino. Nossa, já faz o treino, ele está treinando há 2 meses, e há 1 mês ele acha o treino extremamente fácil. Quer dizer, beleza, pode ser, você enrolou o cara durante 1 mês ali, porque era a tua realidade, também não dava para fazer. Você pode aceitar esse tipo de margem, né? Mas são coisas que não é o mais adequado para a melhora do desempenho do teu aluno. Essa ideia, professor, essa ideia do parâmetro subjetivo, puramente subjetivo, como esse de ele enjoou, na hora que ele enjoou, pronto, aquilo é um limite para ele, né? Eu posso usar isso aí, não usar sozinho, eu posso usar parâmetros combinados, né? Por exemplo, eu uso esse parâmetro e paralelamente, eu posso usar o parâmetro do tempo. Quanto tempo ele leva para enjoar? Ele levou 5 minutos para enjoar. Mais 1 mês depois ele está levando 20 minutos. 20 minutos depois que ele está fazendo exercício é que ele enjoa. Então, eu associando as coisas, eu vou montando
a minha, vamos dizer, a escala para poder avaliar o desempenho do treinamento. Também pode ser assim, né? Acredito. Exatamente. Concordo. Assim, aqui, gente, é difícil contemplar todas as possibilidades, e que se a gente ficar jogando possibilidade aqui, é ad eterno, não tem fim isso aqui. Mas se vocês entenderam uma lógica do que eu estou falando aqui, tá ótimo. E aí, quando vocês forem me responder uma pergunta que eu fizer na prova, no trabalho, entendam, se você não me disser o porquê você fez aquilo, eu vou dar errado. Porque eu posso interpretar aquilo de inúmeras maneiras. E aí, ou eu vou dizer, se eu dou para vocês os parâmetros que vocês têm que seguir, ou deixo aberto, e vocês têm que definir o parâmetro, que é o que vai mudar. Mas, basicamente, os parâmetros eles têm que estar claros. Tá? Então, eu vou sempre enfatizar isso, e eu acredito que, à medida que vocês entendam isso e exercitem isso na prática profissional de vocês, vocês vão ter uma relação com o aluno muito mais fluida, porque ele também tem que participar do jogo. Não é você que prescreve e ele faz. Você propõe, deixa claro para ele por que você propôs, engaja ele na tua ideia, ele vai fazendo aquilo e te dando feedback do que está acontecendo, e à medida que a coisa está acontecendo, isso vai se retroalimentando até chegar naquilo que vocês combinaram. Então, essa que é a forma que eu gostaria que vocês pensassem na hora de trabalhar com o aluno, e com certeza essa é a forma mais eficiente. Mas aí, Ingrid, os alunos subestimam, é uma realidade. Se ele subestima, você tem que ir devagarzinho, porque assim, imagina eu chego para você assim, olha, eu não me sinto capaz de fazer determinada coisa, mas se eu olhando para você, eu chego e percebo, caramba, a Ingrid conseguiria fazer. Aí eu vou lá e te coloco na situação que você não se sente capaz. Você concorda comigo que isso vai tornar a possibilidade de você fazer aquele treino, aquele treino ser percebido como algo legal, algo que você está curtindo de fazer, menor. Se você acertar no time ali, onde você propõe algo que ele está subestimando, mas que ele com certeza vai conseguir fazer, é show de bola. Mas se você propõe uma coisa que ele está se subestimando, e ele vai lá e não consegue fazer, então ele reforçou uma percepção que ele tinha dele mesmo, e aí que era negativo. Então, é esse ponto que, exatamente, é o timing. Fala aí, Luiz. Porque nesse caso, como eu falei, a Ingrid complementou aí com relação a essa parte de subestimar, né? E você estava falando, é uma parte delicada, porém às vezes não tão difícil de perceber se realmente a gente tiver no atendimento presencial ali, né? Porque, por exemplo, o caso de estágio, né? Que eu estava várias vezes, principalmente mulher, eu não me lembro do artigo, mas principalmente mulher, subestima muito a carga, treina muito abaixo do que pode. Aí eu cheguei para uma das alunas e ela tem que fazer 3 séries de 12 a 15. Aí eu cheguei na última série dela e eu observei de longe na segunda que ela não estava fazendo, você percebeu pelo rosto, né, assim, que ela não estava fazendo um esforço grande. Então eu fui lá, cheguei, aí pedi que ela fizesse até onde ela conseguia para eu ver como é que estava a carga. Ela, não, 15 já tá bom. Mas eu conhecia ela, né, como a gente falou, né, eu sabia quem era a pessoa, então eu podia ter essa intimidade de dizer, não, faça o seguinte, confie, faça mais. Ela foi fazendo, ela parou em 28, porque eu pedi para ela parar, porque ela não estava nem cansada, ela estava fazendo. Eu disse, você vai até 50 e não para. Então ela estava num nível assim, subestimando, ela não ia conseguir o resultado dela, né? E é prejudicial o treino desse aspecto, né? Perfeito. Esse feeling, e é assim, é justamente delicadamente, sutilmente, mostrar para a pessoa que ela tem condição de fazer, e é o melhor caminho para conseguir promover um processo de confiança nessa pessoa. Então, por exemplo, se você... É isso que eu estou dizendo. E exatamente como você colocou, Luiz. Se a pessoa
ela não, ela está subestimando, e você mostra que ela consegue fazer, e ela consegue fazer, não tem erro, é só alegria. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes essa pessoa ela não se percebe capaz de fazer, e ela vai lá e reforça aquele estigma dela não conseguindo fazer de verdade. Então, é nesse ponto que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, mas tendo essas observações que vocês trouxeram em mente, com certeza isso não aconteceria, né? Porque o cuidado, a forma, o caminho que vocês proporam, ele é muito seguro para reforçar um aspecto positivo e não um negativo. Tá? Então, eu gostei da ideia que vocês trouxeram aí. Então, ao longo do processo, né, essa ideia, né, de com as cargas, né, você ir organizando ela de uma forma tal que a evolução ela seja, mesmo que tenham momentos que você diminui a carga, né, ao longo do processo isso vai causando um efeito sistêmico de aumento de condicionamento e aumento de capacidade de realização do trabalho. Né? E aí, eu coloco aqui, né, um exemplo, só para finalizar isso, né, se um idoso está iniciando um treino na academia sedentário, né, quais seriam as formas de progressão que o seu professor poderia implementar? Né? Então, aí eu queria fechar com essa proposta aqui. Então, o que vocês poderiam pensar para começar a fazer a progressão dele dentro da academia, considerando que ele tem esse perfil aí? Alguém? Ficou meio grupos especiais aí, né? Ficou meio... Assim, mas é só sedentário, tipo, não é hipertenso e tal, é tipo... Eu deixei aberto, Luiz, para vocês justamente trazerem os parâmetros que eu gostaria que vocês deixassem claro. Então, pode falar. A avaliação física, no geral, ela é muito importante para dar um norte para a gente, né? E no caso do idoso, assim, eu acredito que essa avaliação tem que ser mais cuidadosa, né? Com relação à funcionalidade dele até também, né? E algumas comorbidades que ele possa carregar, devido aos parâmetros que tem que ser analisados antes do início do treino, né? Como aferição de pressão, saber se ele pode começar o treino ou não. Por exemplo, né? O momento que deve se interromper o treino, de acordo com, por exemplo, da pressão nele, no caso do hipertenso, né? Saber com relação ao nível de atividade física dele, porque tem idosos que correm, né, na rua e tal, e tem outros que têm dificuldade de caminhar, né? Então é algo mais complexo e tem que ser analisado, e às vezes um treino tem que ser prescrito de acordo com a necessidade dele, tipo, às vezes o idoso não consegue sentar direito, então você vai passar um agachamento num banco, para ele ter uma facilidade, né, uma segurança de sentar, e com o tempo ele migra para um agachamento com um peso ali frontal, não na barra nas costas, e assim vai se dando a progressão, né, de exercício, essas coisas, enfim, essa é uma ideia. Show de bola. Eu queria dizer assim, ó, Luiz, a gente poderia pensar, você falando aqui necessidades, primeiro eu vou pensar nas necessidades, depois eu posso pensar nos objetivos ou nos interesses, e depois eu posso pensar nas possibilidades, né? Então, quer dizer, eu quero isso aqui, mas eu tenho possibilidades infinitas, né? E é aí que o aluno, às vezes, ele não tem na cabeça dele essa possibilidade imente, né? Então, às vezes, a pessoa vai lá, não, eu quero só diminuir minha pressão. Aí, daqui a pouco, ela está considerando uma meta que é, sei lá, correr na esteira. Aí você abriu, né, uma possibilidade. Mas ele queria só diminuir a pressão. E ele tinha necessidade, para fazer essa diminuição de pressão, ele tinha necessidade de aumentar força de membros inferiores, né? Ou para conseguir caminhar na esteira, que ele não conseguia nem caminhar direito na esteira, ou melhorar a marcha para poder, então, sustentar durante 20 minutos de caminhada na esteira. Então, são possibilidades aí, mas principalmente necessidades, aí, interesses, objetivos e depois possibilidades.
Acho que essa seria, talvez, aí um cenário. E aí, se você vai estar me falando das possibilidades, eu quero das necessidades, então, como que você avalia isso? Os objetivos, como é que você vai avaliar os objetivos e o quão distante ele está dos objetivos dele, né? E depois das possibilidades, como é que você vai trazer essas possibilidades? Então, são todas formas que elas estão aí, vamos dizer assim, à margem, né? Elas estão numa sequência que você pode buscar alcançar, né? O princípio da manutenção e reversibilidade, eu acho que todo mundo já vivenciou isso, né? Eu até coloco ali, né? O treinamento, o exercício não é vacina, né? Infelizmente, das vacinas, aquela que você toma todo dia, né? Você tem que estar fazendo diariamente. E a manutenção e a reversibilidade, ela é um princípio que ela trata justamente disso. À medida que o teu aluno para de treinar, alguém aqui do grupo já foi atleta? Ou é atleta, né? Alguém, sim, já passou por essa experiência? Pronto, ó, já foi amador. Bom, então, Vinícius também já foi atleta. O fato de vocês terem treinado, provavelmente uma pessoa que é atleta treina, sei lá, 4, 5 vezes na semana, né? Ou pelo menos num nível de intensidade altíssimo, né? Que é o máximo possível. Então, quer dizer, à medida que você parou, você começa a perder. E por mais que, obviamente, você consegue reter alguma coisa, nem que for a coragem, né? Às vezes você não retém nada, mas você reteve uma coragem de fazer aquele tipo de coisa, né? Se você for tentar seguir aquela rotina, você vai se lascar todinho. O corpo não vai aguentar aquilo. Então, esse princípio, ele trata justamente disso. E nas academias, às vezes, a gente pega umas pessoas assim, né? Então, elas param por muito tempo e querem voltar naquela situação que ela parou, né? Ou treinam por um período curto e param, treinam por um período curto e param. E aí isso, né, essa estratégia, por exemplo, eu vejo aí que tem os desafios, né? E tal desafio é uma coisa que está na moda. Só que o desafio é um negócio que é problemático, porque ela faz o quê? Ela é comprovado que a maioria das pessoas que enfrentam desafios, principalmente aqueles tipos que são mais intensos, né? Eles acabam provocando efeitos de forma muito pontual e que depois são muito extremos, né? E depois a pessoa não sustenta e desiste. Então, nessa perspectiva, uma das coisas, tendo isso em mente, mais vale um profissional que dá um treino que o aluno consegue permanecer fazendo por bastante tempo, do que aquele profissional que descobriu o treino milagroso e que prescreve o treino que é o mais eficiente, mas que não tem efetividade, né? Ou seja, não consegue se trazer resultados a longo prazo, né? Eu vejo que existe uma preocupação com eficiência, né, que é um conceito que é o quê? Trazer o máximo de resultado naquele tempo, um tempo curto. Né? Essa é uma preocupação que existe das pessoas. Mas um treino eficiente, geralmente, ele acaba não sendo efetivo, que é o quê? Você pegar 10 pessoas, 10, se todas as 10 permanecerem fazendo, ele seria um treino eficiente e efetivo. Mas o fato é que a maioria não consegue se manter fazendo. Então, das 10, 5 pessoas ou 3 pessoas conseguiu fazer ele por mais tempo. Então, quer dizer, ele é eficiente, mas não é efetivo. Então, muitas pessoas desistem no meio do caminho. Então, procurar um treino eficiente, né, tempo suficiente, é uma coisa que ela faz sentido para um grupo de pessoas muito específico, tá? Então, que nem sempre representa a maioria.
Bom, acho que por hoje é isso, gente. Eu vou parar aqui, né, a nossa aula de hoje, né, a parte dos princípios. Na próxima aula, eu retomo alguma coisinha e dou continuidade ao conteúdo que a gente vai desenvolver aí, né? Fala ainda um pouco mais sobre essa parte dos princípios. Eu queria deixar aberto para vocês agora, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, alguma observação. Não tendo comentários, daí a gente encerra a aula de hoje. Dúvidas? Show. Beleza, pessoal. Então é isso. Muito obrigado. Eu vou disponibilizar essa aula, se vocês quiserem rever, eu vou pegar o conselho da Ingrid aí de deixar os slides lá e vou postar para vocês. Lembrando que a aula de quarta, de segunda-feira já está lá no SIGA, e aí quem quiser ver, quem não conseguiu ver ainda já pode ter acesso. Tá bom? Dúvidas? Quer falar alguma coisa, Ribamar? Quero sim, professor. Eu quero só perguntar se o senhor vai apresentar, o senhor vai colocar a aula no SIGA ou vai colocar os slides? Eu vou colocar as duas coisas. Tá, ok, beleza, ótimo. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço, boa noite a todos.